Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa, onde nós falamos sobre a doutrina espírita nos 160 anos de lançamento do Livro dos Espíritos e como eu, praticamente preso aos dogmas da Igreja Católica, da minha antiga religião, eu mudei e não continuo, não condeno o catolicismo, mas o Espiritismo é uma doutrina que você não pode se prender a dogma. Ela é a doutrina da lógica, da razão e do bom senso. O Espiritismo veio completar. O Espiritismo veio libertar você e dizer assim, olha, existe uma lei de causa e efeito no universo que você será regido por ela. Isso também está no Evangelho. Tudo que você plantar, isto também colherá. Paulo fala isso na sua carta aos Gálatas, no capítulo 6. De Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, isto também colherá. Então eu que vinha de uma teologia, de uma exegese baseada em dogmas, eu passei a ver que o Espiritismo não tem teologia, embora Kardec tenha sido um grande teólogo, pelo que ele apresenta nas interpretações do Evangelho, mas eu descobri que o Espiritismo tem como base maior que você é Senhor absoluto de suas ações. Com base em Paulo, com base em Jesus, na parábola do semeador, na lei de causa e efeito, quando ele diz que no final o Filho do Homem virá com seus anjos e recompensará a cada um. Quer dizer, há uma colheita, não é coletiva, mas uma colheita pessoal, intransferível, e que não pode estar presa a dogmas, muito menos a materialismo, porque Kardec declara na Revista Espírita de 1863 que o Espiritismo chegou na época adequada, porque a sociedade já tinha vivido o materialismo egoísta do passado, já tinha passado pela idade da força, a fé imposta com as cruzadas, com a Inquisição. E o Espiritismo veio em boa hora. Quando a França vivia o iluminismo e estava numa fase de estudo da ciência espiritualista, o Espiritismo veio exatamente coroar este momento, trazendo uma filosofia de reforma íntima, uma parte científica que tentava explicar todos os fenômenos que até então se desconhecia e acabar com o maravilhoso e com o sobrenatural. Então isso me encantou, porque eu toda a vida fui um cristão racional. Eu toda a vida busquei a verdade que liberta, como Jesus diz lá em João 8,32. E eu não estou falando isso, meu caro telespectador, para que você se torne espírita. Não. Eu respeito e tenho feito encontros ecumênicos com todas as religiões. Mas é preciso que as religiões saibam ser racionais. Que ninguém pode impor determinadas questões que fogem à lógica e ao raciocínio das pessoas. Então a religião, a doutrina da razão, chama-se doutrina espírita. A doutrina da responsabilidade colocada em suas mãos, chama-se doutrina espírita. Então é uma doutrina autônoma, mas autônoma sem insubordinação. É a colheita racional, é o uso do livre-arbítrio e não o abuso do livre-arbítrio. O Espiritismo tudo explica, tudo tolera, tudo respeita, mas sabe que tudo que você plantar, você vai colher. Porque Deus é a justiça máxima. Jesus trabalhou por isso. Falava de justiça como igualdade para todos. Uma justiça mais amorosa do que culpadora, do que penalizadora. Mas uma justiça de direitos iguais para todos. Não uma justiça com direitos diferentes. Porque senão sua lei seria falível,
e Deus é misericordioso, justo e bom. Então o Espiritismo veio me acabar com o inferno eterno, com o Satanás que não existe, com a Bíblia que condena o Espiritismo, porque a Bíblia jamais condenou o Espiritismo. Seria algo assim muito especial. Imagina um livro como a Bíblia ser criado só para condenar uma doutrina como o Espiritismo. Quer dizer que as duas potências do universo, a Bíblia de um lado e o Espiritismo do outro, de forma nenhuma. O que eu aprendi em 54 anos de Bíblia e 38 de Espiritismo foi que as 3 revelações se completam e que pela lei de causa e efeito, pelo princípio da lei do progresso, que está na doutrina reencarnação, lei de causa e efeito, cada povo veio numa época específica, enviado por Deus para um legislador compatível com aquela época. Moisés não poderia pregar amor e perdão para aquele povo no deserto. Ele já ficou a cargo de Jesus 1.600 anos depois, quando ele veio comparar a lei antiga, ou a revelação antiga, com aquela atual. E ainda enviou a doutrina espírita que vem coroar. Porque na introdução, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, tem uma mensagem do Espírito israelita que nos mostra exatamente isso. Quando ele fala de a lei do progresso a que a natureza está submetida, que se cumpre e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingir a maturidade, de abalos e discussões a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e abre as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Um espírito israelita, Mulhouse, 1861. Então, meus queridos, essa doutrina me fez, graças a Deus, me tornar tranquilo, racional, feliz, amando indistintamente, porque não adianta eu ter raiva de você que não tem a minha religião, eu vou conseguir o que com isso? Ou então eu pensar que Deus vai me pôr no inferno, ou vai colocar no inferno aqueles que não têm a minha religião. Que Deus é esse que é preconceituoso e que aceita apenas um grupo escolhido para serem salvos e os outros tudo perdido? Que Pai amoroso, infinitamente justo e bom é esse? Esse Deus eu não conheço. Eu conheço um Deus de bondade, benevolência, perdão, um Deus que enviou seu Filho para trazer uma mensagem libertadora de que cada um colherá segundo suas obras, e que a gente precisa amar, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, reconciliar com aqueles que estamos a caminho, porque não adianta ter uma casca superficial e não viver a essência do amor, da fraternidade e do perdão. É esse o Espiritismo que eu conheço, e é esse hoje que eu queria, em nome de Deus, em nome de Jesus, pedir bênçãos de luz para esse grande mestre leonês Allan Kardec, que trouxe, através do Espírito da Verdade, uma codificação tão libertadora, tão confortadora e tão maravilhosa. Que Jesus possa habitar nos corações de vocês. Até o próximo programa e muita paz. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.